Estamos de volta com o seu programa Amanhã no Ar. São 7 horas e 35 minutos. A gente vai direto para saber como é que está o trânsito aqui na capital amazonense, porque o nosso repórter cinematográfico, que pilota aí o nosso drone da TV A Crítica, está em outro ponto da cidade. Nós estamos agora na Avenida Mário Ipiranga, no Parque 10. Aqui a gente tem a saída da Avenida Maneca Marques, de quem vem ali do CSU. Nesse outro lado, a gente tem um retorno de quem vem ali da Daci Vargas. O fluxo está um pouco contido por conta dessa bifurcação, né, desse afunilamento das vias. Então, a gente tem aí um fluxo mais tranquilo quando a gente sobe esse complexo viário. Mas a gente percebe, Alex, que embaixo desse viaduto há uma retenção de veículos para quem vai pegar, então, ali a Daci Vargas, passar por frente ao Amazonas Shopping. Então, tem que ter um pouquinho mais de paciência. A gente tem do nosso lado esquerdo do vídeo o Detran. Então, as pessoas precisam sair com antecedência de casa. Para você que está nos acompanhando agora, está se preparando para sair, pegue aí vias alternativas. Então, a gente segue a nossa viagem aqui, pegando por essa outra via. Aqui, ó, a gente tem uma retenção pequena de veículos. Ele está fazendo uma manobra para a gente visualizar como é que está o trânsito na Avenida Daci Vargas. Então, a gente entende que quem está vindo do bairro para o centro, a retenção está presente, principalmente nesse encontro aqui entre a Daci Vargas com esse retorno para quem vai pegar a Mário Ipiranga, mas aparentemente depois desse retorno, passando ali pelo Eldorado, seguindo viagem para o Amazonas Shopping, está tranquilo. E quem está vindo então sentido centro-bairro até esse momento, 7 horas e 37 minutos, também está tranquila. A movimentação é muito grande, olha, principalmente para quem sobe esse complexo viário, que quem faz esse retorno aqui para essa outra via que passa na Secretaria Municipal de Educação ali, acaba pegando um pouquinho mais de trânsito. Lembrando que daqui a pouquinho a gente volta com mais informações de outro ponto da cidade. Você pode continuar interagindo com a nossa equipe de reportagem, mandando aí para a nossa equipe o que você gostaria de ver, como está o trânsito em determinado local para você que vai sair de casa agora. A gente muda de assunto porque o empresário Kleiber, que foi flagrado pelas câmeras de segurança do próprio estabelecimento comercial agredindo a esposa, foi solto essa semana. E ontem a juíza Luciana Nasser voltou atrás e revogou a ordem de soltura. E é sobre esse assunto que a gente volta a conversar com a nossa repórter Juliana Silva. Juliana, bom dia de novo para você que está aí. Por que a juíza resolveu voltar atrás na decisão? Acho que é o que todo mundo quer entender. Muito bom dia. Bom dia mais uma vez para você, Nádia. Bom dia para você que nos assiste. Então, ela revogou, né, a prisão, então agora ele é considerado foragido, mas quem vai explicar toda essa história para a gente, o que vai acontecer a partir de agora, é a delegada Débora Mafra. Ela já está aqui conosco. Bom dia, delegada. Por que foi revogada essa situação? Foi revogada porque o juiz tem livre convencimento, devem ter entrado com algum documento que a convenceu que ele deveria permanecer preso. Então, ela tem esse direito de revogar a prisão, estabelecer nova prisão, como ela fez. E eu achei que ela está agindo corretamente, porque a vítima está com muito medo dele solto nas ruas. A senhora ontem recebeu uma ligação do advogado? Sim, o advogado já entrou em contato comigo dizendo que vai entregá-lo hoje. Mas, mesmo assim, nossas equipes já estão na rua, né, já ao encalço dele, porque a gente já está monitorando ele para que não tenha nenhum perigo dele fugir. A delegada estava me explicando aqui que ela não pode fazer essa prisão durante o período da noite. Por isso que ele não foi preso ontem mesmo, né, delegada? Sim, porque de noite não podemos entrar em casa de ninguém a não ser em prisão em flagrante, como diz a nossa Constituição Federal. A não ser que ele chamasse, como foi da outra vez, e quisesse se entregar. Aí é diferente, mas ele não fez. Quem entrou em contato comigo foi o advogado, dizendo que hoje ele já estará entrando em contato comigo para entregá-lo em segurança.
No dia que ele foi preso, ele estava dentro da vidraçaria. Ele arrombou, né, a porta e entrou. Estava escondido lá dentro? Estava lá dentro, ele entrou, arrombou a porta da vidraçaria. Pessoas que moram ao redor da vidraçaria chamaram a terceira SICOM, que entrou em contato com a nossa equipe de investigação, e nós fomos até o local porque ele só queria se entregar para nós, ele não quis se entregar para a Polícia Militar. Então, nós estivemos ali presente e trouxemos ele, e ele foi preso naquela noite mesmo. Vamos relembrar um pouquinho o caso, então, doutora? Tudo isso aconteceu no último dia 6 de agosto, né? A gente tem imagens fortíssimas, inclusive, dele agredindo a esposa, né, que já está com medida protetiva, já está sendo protegida pelo Estado, e ele agrediu ela com barra de ferro, chutes, socos. E todo tipo de humilhação. Além das agressões, né? A gente vê nas imagens ele jogando a mochila dela, querendo humilhar, constranger, inclusive na frente da funcionária, que fica até mais chato, né? Na frente das câmeras, ele ali naquele momento ele não estava interessado em nada, ele queria realmente agredi-la. E a gente percebe aquele dolo, aquela periculosidade. Inclusive, ela diz que os 7 anos que ela conviveu com ele foi embaixo de violência. E ela já tinha prestado queixa sobre ele? Sim, em 2014 ela desistiu na delegacia, em 2015 ela acabou desistindo na justiça e agora novamente. E esse ato dele foi tão forte, como ela disse, que fez com que ela não quisesse mais retornar a esse casamento. E agora ele vai responder por 2 inquéritos? Sim, porque após esse fato das imagens, teve mais um de injúria e ameaça com ela, onde também está sendo feito um novo inquérito. Então, ele já está respondendo 2 processos. Agora, doutora, logo se ele se entregar ou se vocês forem até o local onde ele está e prendê-lo, o que vai acontecer a partir de agora? Aí, novamente, estaremos enviando ele à cadeia pública, né? Ele faz o corpo de delito, o exame ali no ML, e logo em seguida já para a cadeia pública, porque é o local que ele já estava, né? E ele vai permanecer lá até a justiça decidir de outra forma. Delegada, muitas mulheres nos assistem aqui, né, no Manhã no Ar. Se por algum acaso esse caso ele teve grande repercussão, com certeza depois dele vai aumentar o número de denúncias, né, relacionadas à violência doméstica. Se quem está em casa nos assistindo passar por algum tipo de agressão, o que essa pessoa deve fazer? Olha, se estiver acontecendo no momento, ou é chamar o supervisor da área ou 190, porque a Polícia Militar tem que estar presente para levar preso em flagrante, como foi o caso. Aquela funcionária, em vez de estar filmando a moça está apanhando, ela deveria estar chamando a Polícia Militar. Então, esse é o que a sociedade deve fazer ao ver um crime acontecendo naquele momento. Se não for caso recorrente, que acontece com você, ou que você sabe que acontece com alguém, diz com 181 ou diz com 180, que a Polícia Civil estará presente ali no local para conseguir conversar e trazer aquela vítima para fazer um inquérito competente e poder também terminar numa prisão de um agressor, porque nós não podemos deixar impune esses crimes de violência doméstica que têm levado as mulheres à morte. Doutora, se por algum acaso essa mulher que filmou, ela também deve responder a algum tipo de processo? Já está respondendo. Já foi chamada, ela já prestou suas declarações e ela vai responder por omissão de socorro. Então, quem está nos assistindo que presencia também algum tipo de agressão também pode responder por processo? Com certeza. Se for verificado que aquela pessoa viu que estava uma vítima precisando de socorro e ela não o fez, que é isso que diz o nosso Código Penal, tem que responder por omissão de socorro, a não ser que a sua própria vida esteja em risco. A dela, ela poderia estar com medo de se envolver materialmente, fisicamente ali, mas ela estava com o celular que ela poderia sair da loja e chamar a Polícia Militar. Em relação à Vilma, como a gente já disse aqui, está com medida protetiva, está segura? Sim, ela, por enquanto, todo tipo de segurança que nós temos de políticas públicas para o caso de violência doméstica estão sendo efetuados para ela também. Então, nós temos uma garantia muito grande, mas a garantia maior, não resta dúvida, é a prisão dele. Muito obrigada, delegada Débora Mafra. Essas são as informações que nós temos agora. Vamos ficar acompanhando o caso. Com certeza você vai ter outras informações durante a nossa programação. E eu volto com você, Nádia, aí no estúdio. Obrigada, Juliana, pelas suas informações. Agradeço a você.
e agradeço também a nossa delegada querida que sempre nos dá apoio, conversa com a nossa equipe e deixa o assunto bem esclarecido. Obrigada, viu, doutora Débora Mafra? Parabéns pelo seu trabalho e até a próxima. A gente vai continuar, na verdade, acompanhando, né, o trabalho da polícia nesse caso, se ele vai se entregar ou não. Mais informações a qualquer momento durante a nossa programação. As nossas equipes de reportagem do Alô Amazonas e Alerta Amazonas já estão a postos acompanhando essa situação. Mas agora a gente muda de assunto porque foi lançado ontem em Brasília o programa de combate à criminalidade Enfrente Brasil. 5 municípios foram escolhidos para essa primeira fase: Ananindeua, no Pará, Paulista, em Pernambuco, Cariacica, no Espírito Santo e São José dos Pinhais, no Paraná, além de Goiânia, em Goiás. A ideia é levar o projeto para outras cidades a partir de fevereiro do ano que vem. Cada cidade vai receber R$4 milhões, equipamentos e apoio da Força Nacional de Segurança. O governo federal e municípios escolhidos assinaram contratos locais de segurança. A ideia é diminuir índices de violência de forma integrada. Essa iniciativa do Sérgio Moro é muito bem-vinda, obviamente, juntamente com os governadores e com os prefeitos. E nós temos a certeza que ela vai dar certo. O objetivo é reduzir drasticamente os índices de criminalidade nesses municípios escolhidos e, além disso, realizar políticas públicas de outros ministérios, de cunho social ou urbanístico, para tentar também diminuir as causas que muitas vezes fomentam essa criminalidade elevada. Por exemplo, uma região urbana degradada, a restauração daquela região, com colocação, por exemplo, de postes de luz, que muitas vezes acabam afetando a criminalidade naquele local. Na segunda fase, o projeto vai envolver a participação de outros ministérios, como Saúde, Economia e Educação. Comportamento violento é fruto de uma trajetória de vida e se estabelece, as bases dele se estabelecem no início da vida, na primeira infância. Por isso que os programas sociais são importantes para complementar os programas de ocupação, de repressão. E foi criada em sessão do Congresso a CPI mista das fake news. Essa comissão vai investigar ataques cibernéticos contra a democracia, uso de perfis falsos nas eleições de 2018, assédios virtuais, entre outros crimes. 80% dos internautas já acreditaram em fake news. O dado é de uma pesquisa global do Centro de Inovação do Canadá. Ontem, o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, deu o requerimento da CPI que vai investigar as fake news. A instituição de Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, composta de 15 senadores e 15 deputados e de igual número de suplentes, para, no prazo de 180 dias, investigar os ataques cibernéticos que atentam contra a democracia e o debate público. Parlamentares defenderam a participação de outras instituições nas investigações, como a Polícia Federal. Tem que ter a participação de todos, porque nós temos aí no nosso país, é comum hoje, pessoas colocarem aí notícias falsas de pessoas de bem. Liberdade de expressão acaba onde começa o Código Penal. Não é porque a pessoa está por um meio digital, está atrás de um computador, atrás de um telefone, que ela pode cometer injúria, calúnia, difamação, ameaça. E se o titular for a um crime de ação penal privada, vai ser disponibilizada para a vítima, para que ela, sim, constituindo um advogado, entre com uma queixa-crime contra aquela pessoa que divulgou, propalou ou, de qualquer forma, deu publicidade através de uma fake news. Esse tema precisa realmente ser investigado. As fake news desequilibram a disputa presidencial nos Estados Unidos, desequilibraram, em 2016. E a gente sabe que tem fortes indícios de que o mesmo ocorreu aqui no Brasil. Sabe quando? Nas eleições presidenciais do ano passado. O que a gente espera é que os parlamentares levem esse trabalho a sério.
e apontem os responsáveis por espalharem notícias falsas aqui no país. E olha, o presidente do Senado Federal, Davi, disse ontem que a PEC paralela da reforma da Previdência deve ser retomada até novembro. E ele disse ainda, ele participou, na verdade, de uma reunião com o presidente da Câmara e com o relator da reforma do Senado. A gente vai trazer os detalhes na reportagem. O encontro foi na residência oficial da Câmara em Brasília. Os presidentes das casas legislativas e o relator da PEC da Previdência no Senado acertaram que a votação da PEC paralela vai ocorrer logo após a votação do texto aprovado na Câmara. Um dos objetivos dessa segunda PEC é incluir estados e municípios na reforma. O texto construído pelo senador Tasso Gereissati é um texto que ameniza essa discussão em relação aos governadores, mas também passa a responsabilidade para que eles possam fazer, por lei ordinária, não por emenda constitucional, nas suas assembleias e assim mesmo nas câmaras de vereadores, a reforma dos seus estados e dos seus municípios. A PEC paralela deve ser aprovada até novembro no Senado. Na Câmara, o texto deve ser votado ainda este ano. A gente tem mais dificuldade pela complexidade que é administrar 20 e poucos partidos, com 513 deputados, mas eu tenho certeza que agora o tema já está bem maduro, com a inclusão dos estados, que é fundamental, remetendo às assembleias. Eu acho que nós vamos ter êxito nessa votação assim que ela chegar na Câmara dos Deputados. Rogério Marinho, secretário da Previdência e Trabalho, foi até a comissão especial que trata da reforma previdenciária dos militares. Ele explicou a proposta do governo. As principais mudanças, começando pela questão das alíquotas, e vejam porque o impacto é tão forte per capita. Hoje as pensionistas não pagam nada para a Previdência, então passariam a pagar 10,5%, ou seja, a pessoa que está nas Forças Armadas paga na ativa, paga na inatividade e paga quando falece. Olha, agora a gente fala sobre os direitos dos animais. Tramita no Senado Federal um projeto de lei que trata com rigor o comércio de animais. A Catiane Moura preparou uma reportagem especial sobre este assunto e agora a gente confere na reportagem. Na internet, o que não faltam são vídeos mostrando a comercialização de animais em condições inadequadas. Para inibir essas práticas, um projeto de lei do Senado Federal visa criminalizar quem vende animais em condições insalubres. Este ativista da causa aqui na capital reforça a importância do projeto para a proteção dos bichos. Segundo ele, animais que são submetidos a essas situações são sujeitos ao estresse, doenças, ao calor e são tratados como produtos. Esse projeto de lei é muito importante porque ele traz compromisso com essas pessoas que comercializam animais, que tratam os animais como produtos e não como um ser vivo. Kennedy criou esta ONG há 2 anos. Aqui ele oferece à comunidade serviços de castração dos bichos, que segundo ele é uma forma de contribuir para o controle populacional dos animais. A entidade também promove feiras de adoção, mas com os devidos cuidados e, acima de tudo, orientação para quem busca adotar um bicho de estimação. Nós estabelecemos algumas regras nas nossas feiras de adoções, que geralmente são de animais sem raça definida, mas que por conta desse mercado que abandona, que gera o abandono, muitas vezes nós temos alguns animais de raça. Independente da raça ou não, nós criamos regras. Por exemplo, procura uma família querendo dar um presente para o filho. O animal não é um brinquedo, então nós vamos orientar a saber se o casal realmente estão dispostos a encarar, a permanecer com esse animal durante 10, 12, 15 anos, porque é um filho. Adotar um animal é como resolver ter um filho. O projeto de lei ainda aguarda a aprovação conclusiva na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. Ainda segundo a proposta, quem insistir no método de venda de animais em locais públicos sem uma estrutura adequada pode responder criminalmente pelo crime de maus tratos na vara de meio ambiente e pode ser condenado de 3 meses a 1 ano, além de multa.
E por falar em proteção aos animais, olha só que iniciativa bacana de uma jovem que resolveu fundar a própria ONG para proteger e cuidar de animais de rua. Mas essa iniciativa, essa ideia, conta com a solidariedade de outras pessoas. Todos aqui têm uma história de maus tratos. Essa família de gatos foi encontrada no lixo. A mãe estava dentro de um saco amarrada. A Dolly era usada para cruzamento clandestino. Deu à luz a mais de 40 filhotes. Esta outra pequena era abusada sexualmente pelo ex-dono. Foi da sensibilidade da Fabiana e a vontade de proteger animais de rua que esses cães e gatos tiveram a vida transformada. A jovem de 19 anos fundou a própria ONG para poder cuidar e encher de amor quem chega por aqui. E aí eu decidi criar a ONG assim, sem nenhum tipo de apoio, né? Criar mesmo sozinha e comecei a resgatar. Fiquei resgatando e pedi ajuda nas minhas redes sociais para os voluntários aparecerem, né, e me ajudarem. A ONG Olhos que Falam se mantém por meio de doações, campanhas, vaquinhas e a ajuda de voluntários. Porque o meu sonho mesmo é ter um abrigo, né? Eu estou juntando do meu próprio dinheiro, fazendo uma poupança para ter esse abrigo. Por enquanto que não tem, eu trago para cá, ou quando fica muito lotado, eu coloco nos lares temporários dos meus voluntários. Para proporcionar mais espaço para os novos integrantes, foi preciso adaptar a casa. No começo, a minha mãe não apoiava, né? Ela achava que eu estava ficando louca, porque eu trazia muito animal doente para cá, mas logo eles iam sendo adotados. Aí a gente combinou de que eu trazia para cá, ficava pelo menos uma semana e depois eles iam ser adotados. Aí está sendo assim. Quem tenta manter a ordem é a mãe da Fabiana, que acabou se acostumando com a casa cheia de bichos. Teve que se acostumar, né? Até porque o pequenininho veio doentinho, não foi os Zeus. Quando ela resgatou, o bichinho estava todo machucadinho. Aí a gente não queria deixar jogar o bichinho, né? Começou a cuidar. Eu ficava olhando com aquela vontade de mandar embora. Eu falei, não, vai ficar tudo aqui. E nisso ficou os 5. Aqui os 5. Esses 5 a gente não dá nem para doação, né? Vem um monte de cachorro para cá, mas os 5 continuam. Viraram moradores da casa? São da casa. Viraram membro da família. Olha só, e os gatos e os cães que vivem aqui não são donos só daquela área que a gente viu lá fora, não. Eles ficam circulando por toda a casa. Agora há pouco a gente conseguiu ver aqui vários gatos sendo retirados aqui do quarto da Fabiana. É assim, a casa é deles aqui, né? A casa é deles. Eles vêm da rua, mas a gente deixa eles à vontade, né? A gente dá todo o amor que eles nunca receberam. E depois vão para um lar que é deles mesmo. Olha, a mãe está dizendo que os gatinhos, eles são espertos. Eles gostam de ficar no ar-condicionado. Claro, né, gente? Calor de Manaus, né? Os bichinhos resgatados são vacinados, castrados e depois vão para a adoção. A gente toda vez precisa de remédios. Remédios simples, como a Ganadol, Medaxicam e principalmente ração. Ração, até mesmo a pessoa podendo ser voluntário, né? Como ser voluntário? Entrando no grupo, ajudando com a divulgação dos animais, né? Se não pode ajudar na divulgação, pode doar uma ração, pode fazer resgate comigo, ajuda muito. Qualquer ajuda é bem-vinda. Que lindo, né? Olha, a gente vai agora para o nosso momento interatividade, porque eu tô ansiosa para ver o que vocês estão falando nas nossas redes sociais, o que estão enviando para a gente. Olha, tem aqui Gervelei, e minha avó Maria do Rosário merendando bolacha aqui com café e assistindo o programa. Muito obrigada pelas palavras aqui. Estamos sintonizados no programa Manhã no Ar, lá no bairro Santa Etelvina. Manda um alô aqui pra gente. Um alô e um beijo especial para todos que estão nos acompanhando lá no bairro Santa Etelvina. E a gente tem outra interação subindo um pouquinho mais, olha, tem um bebê tão lindo ali. Bom dia a toda a equipe do Manhã no Ar, de olho nas informações, esperando a Crítica Kids com a Helena. Quem mandou essa mensagem para a gente foi o Francisco Reis, lá do bairro Colônia Terra Nova. Um beijo para a Helena. Daqui a pouquinho começa, viu, Helena? A gente tem mais um registro especial. O Luciano Teixeira, lá do condomínio Antônio, acho que é isso,
Antúrio no Campos Sales. Muito obrigada pela sua interatividade. Um pouquinho mais aqui embaixo, a gente tem outro clique falando bom dia a toda a equipe do Manhã no Ar. Bom dia, Morena do Amazonas, que está impecável. Estou me sentindo agora, viu? Esse apelido veio para ficar. A gente tem aqui, ó, parabéns ao programa, mantendo a gente super bem informado, e a toda a equipe da Rede Caldeirada. Olha, o Valdemir Rodrigues, lá do bairro Nova Cidade. Muito obrigada pela sua interação. E olha, fizeram um clique aqui, inclusive com a nossa repórter Juliana Silva. Subindo um pouquinho mais, a gente tem da Janaína, lá do São Lázaro, mandando aquele bom dia especial. Muito obrigada pela participação de vocês. Lembrando o número, anota aí, 92, código de Manaus, 92912167. É muito fácil. E olha, atenção, termina amanhã o prazo para mutuários da Suab negociarem dívidas com desconto de até 90%. E ainda começa hoje o Festival de Cirandas de Manacapuru e a gente vai trazer um roteiro do dia especial lá da cidade. Balneários ao longo da estrada são opções de lazer e diversão. Na cidade, vários hotéis e pousadas estão prontos para receber os visitantes nesse período do festival.